Olá, meu querido e amado irmão e irmã em Cristo Jesus. Tamo bem? Tamo super bem. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Quantum Light Milagres Brasil. Eu vou dar continuidade ao curso de Exa Sofia Maha Yoga, uma yoga que eu inventei. Eu já apresentei os 3 primeiros módulos e agora só uma revisão dos 3 primeiros módulos. Primeiramente, eu me chamo Billy Paul, está no meu canal. Eu me chamo Pedro Victor Lucas Bonfim, é meu nome, também conhecido como Billy Paul, e eu vou fazer uma recapitulação dos 3 módulos. O módulo 1, Fundação Ontológica. Módulo 2, Sofia Corporis, Domínio do Corpo e Energia. Módulo 1, Despertar do Caminho, Ego, Self, Eu. Aí agora módulo 3, Sofia Psique, Purificação do Inconsciente. Agora módulo 4. Vamos gravar sobre o módulo 4. Sofia Logos. O que significa Sofia Logos? Sofia é a palavra para conhecimento e Logos, razão, a razão do conhecimento. Reestruturação da linguagem e pensamento. O inconsciente estruturado como uma linguagem, como Lacan diz, ou seja, as emoções dizem. Elas são estruturas. É um tipo de estrutura psíquica que vai escrevendo o não do pai. O nome do pai, não do pai. Ou seja, não, não, não. Só isso. Mas tem a ver também com o que você projeta. Então, se você está calmo, sossegado, tranquilo, dócil, isso é favorável para a sua educação e a sua educação que você tem com o outro, o grande outro. Ou seja, o ego. Eu, no meu caso, analista, vou me apresentar. Eu sou Pedro Lucas Bonfim, sou tecnólogo em gestão pública pelo IFRN Natal Central, sou especialista em psicologia, marketing e administração. O significante é justamente do lado esquerdo, da agência, e o significado está no lado do outro, ou seja, no inconsciente, no que vai se estruturando como uma linguagem. Ou seja, as emoções falam. E essa fala das emoções é que você está psicopatologicamente detectando algo em si mesmo, com a sua inteligência, de o que a gente precisa nomear sobre essa emoção, o que se passa no seu inconsciente se você sofre por algum quadro psicopatológico. Tente denominar, tente identificar para você nomear. Estigma, por causa do seu problema. Ansiedade ruminante, não tem mais. Estigma, não tem mais. Ansiedade ruminante, não tem mais. Eu estou fazendo também uma terapia com você. Olha só, meu amigo. Você precisa colocar as coisas numa organização de pensamento claro e lúcido. E essa lucidez é a lucidez que transcende a estrutura da psique, da própria psique. E essa psique é a subjetivação no qual o sujeito, tende a conquistar e a buildar, construir a sua própria subjetividade. Quando a pessoa tem um trauma, ela tem uma ruptura no subjetivo. E o que é o subjetivo? É essa capacidade de ser singular e único. Vamos lá, o poder do significante. O poder do significante é a palavra mestra. A palavra mestra é a concatenação de significantes. O que é um significante? É um significante para outro significante, ou seja, uma razão é uma razão de acordo com outra razão. Mas a consciência é a que rege a razão. Mas a gente tem que transcender a razão nesse momento, nessa história, nessa era de razões. A gente tem que defender nossa razão subjetiva e também não delirar, se for um quadro psicopatológico, no sintoma da razão. Por quê, Pedro? Porque se você tiver com uma razão e essa razão estiver doente, vai voltar na sua clínica. Por exemplo, neurose histérica, obsessiva, psicose, alucinações, delírios, crenças, vai voltar no seu ego. E fetiches, que é o desmentido, é a mentira. O fetiche é a mentira. Quando a clínica está engenhada
para produzir sobre os seus sintomas, você se desenlaça dos nós. Mas tem um nó que não se desenlaça. Olha só que interessante. É o nó borromeano, o nó da trindade perfeita. E essa trindade perfeita é a arquitetação do triângulo, ou seja, real, simbólico e imaginário. O trauma, quando acontece um trauma, acontece geralmente no subjetivo, que é o emocional, o imaginário. Mas não tente transcender essa aula para algo, é uma aula que ele vai transcender psicanálise. Não, é uma aula sobre yoga e psicanálise. Filosofia da dialética, Hegel. Justamente, se você tem uma razão, lute pela sua razão, defenda a sua razão, curta a sua razão. É o que Zizek diz, enjoy your symptom. Não, mas aqui é viva a graça. A graça é, a razão é um senhor, é passageiro, vai e passa. A razão é você ser movido pelo significante mestre. E esse significante mestre é o que orienta no discurso, da proposição discursiva do sujeito, de cada sujeito, de um mercado para o mercado, sujeito de mercado, ou sujeito que prospecta para o mercado a ideia de capitalismo em relação à ansiedade que o capitalismo reage para dissolver algo que precisa ser transformado, equilibrado, manejado, reequilibrado, destranstornado. Olha só, destranstornado. Se nos quadros de discurso de Lacan a torção vai da impotência à impossibilidade, impossibilidade e impotência, quer dizer que a impotência é o próprio discurso do mestre. Impotência. E a impossibilidade, o outro discurso é o histeria. Depois vem o discurso da impotência, que é do analista, e depois o discurso da impossibilidade, que é do universitário. A única diferença que vai te fazer captar essa engrenagem lacaniana é o quinto discurso, o discurso do capitalista, o discurso da mente, o discurso do triângulo. É aqui onde o nó borromeano, a trindade, faz a arquitetação do sujeito. O sujeito pensa, o sujeito logo existe. Então você tem que tomar cuidado com o que você pratica de gestalterapia, mas com simbólico. O simbólico é o que norteia com razão, que é a defesa psíquica do ego, para com a consciência, que é o super-eu. Ou seja, o discurso capitalista é o super-eu falando. É um super-eu que transcendeu o ego trabalhando sobre o ego. Transcende o ego trabalhando sobre o ego e pratica o bom vivant, a escola, a instituição, a mensagem, a verossimilhança, a veracidade, a verdade, que é a subjetividade. É aí que você termina descartando o escravo, que era a oração pré-rogativa do sujeito, num discurso de análise crítica na sociedade do espetáculo, para ser senhor de si. Eu, como senhor de mim mesmo, digo, é melhor assim. Não há nada de... A gente não tem como prever. Não tem como prever. Mas se você tiver determinação, você pode manejar esse seu lado social. Mas é um irreal. Esse patóis irreal é a ansiedade. A ansiedade do capitalismo, de consumir informação, de consumir performatividade. Mas a gente não precisa mais. A gente está numa sociedade agora pós-performatividade. A gente não precisa provar, principalmente provar o outro, que a gente tem uma performatividade, que a gente é melhor, que a gente é pior. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com a dualidade. Porque aqui eu estou falando como um Advaita Vedanta também. Tem a ver, sabe o quê? Com a consciência no qual ego, eu, self, trabalham nessa construção
concatenação de significantes para chegar à mensagem do universitário. Tá. As práticas: reestruturação do pensamento automático, já expliquei. Formulação de aforismos pessoais, você deve anotar, por exemplo, o que é mais importante, ter dinheiro ou saber como usar o dinheiro? Saber como usar o dinheiro. Então, estudo dirigido é narrar a sua sofrência de uma forma que você não sofra. Resultado: clareza cognitiva e poder discursivo. Então vamos lá, no módulo 4, Sofia, conhecimento, logos, razão. O inconsciente estruturado como uma linguagem, Lacan. Já expliquei, mas agora eu vou revisitar, para que fique bem claro. O inconsciente é o outro, é o grande outro. É onde a dualidade habita. O Senhor é o significante. Um significante é uma pessoa que tem uma razão. E nessa razão você tem domínio sobre o escravo. Ou seja, o domínio sobre o escravo é: eu preciso do escravo, ou seja, o conhecimento, o radical, a preposição para trabalhar o poder do significante mestre, que é a razão categórica, a razão continental, a razão ambivalencial, a razão de multiplicidade, a razão científica da psicologização. A gente passa de uma era que a gente está vivendo flutuando numa sociedade líquida, mas agora é a sociedade a vapor. A sociedade está um vapor. Então, filosofia dialética, já expliquei. As práticas: reestruturação de pensamentos automáticos. Como você consegue reestruturar? Primeiro, se você tem alguma psicopatologia, que é caso psiquiátrico, consulte seu psiquiatra, consulte sua psicóloga. Porque a reestruturação de pensamentos automáticos, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, é algo difícil, tem que ser trabalhado, é algo que tem que ser manejado, que você tem que fazer o cope, lidar com os sintomas do que está ferindo a sua diferença lógica para não se repetir mais, entendeu? Está automático, gatilhos emocionais, a neurose. Se você não der espaço dentro de você para você mesmo, como é que você mesmo vai conseguir se libertar de um pensamento que é uma bolha esquizoanalítica, lá de Deleuze? Formulação de aforismos pessoais. Os aforismos pessoais é a sua produção, o seu linguajar, o seu lalengue, a linguagem propriamente dita, a sua vontade de potência, mas não a vontade de potência de Nietzsche da manada, mas a sua vontade de potência, da potência que você tem em si, porque você é uma pessoa. E você tem que saber se valorizar, fazendo brainstorming sem parar. Estudo dirigido. Fazer algo que te agrade. Fazer algo que te agrade, que seja ético e moral, sem distorções, sem deturpações, sem contingenciamento, porque a Constituição é clara, Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil é clara. A livre iniciativa e livre tomada de decisão, livre tomada de associação. Se você já tem em si a liberdade do livre-arbítrio, você também tem a liberdade dos direitos constitucionais para se defender contra qualquer contrariedade de sua razão para com o outro, ou seja, o negativo do outro. Você vai conseguir clareza cognitiva, poder discursivo, ética como arquitetura do ser. Não, isso é o Sofia Logos, poder discursivo. Aí eu já ia partir para o módulo 5. Então vamos para o módulo 5. Sofia Ethos. Sofia, conhecimento, ethos, ética. Ética como arquitetura do ser. Virtude como prática. Quais são as virtudes cardinais? Sabedoria, temperança,
coragem e justiça. Responsabilidade subjetiva. O que é a responsabilidade subjetiva? A responsabilidade subjetiva é você não se apressar, não se afobar, não se amedrontar, não se paralisar, mas ao mesmo tempo, na física quântica, colapsar a função de onda, que é justamente esse pequenos nós que você vai costurando a sua fibra, o seu tecido discursivo, que pode calcar ou não algum sintoma que você percebe como sintoma, mas não é sintoma. É sintoma na clínica zequiana, é sintoma na clínica lacaniana. Mas aqui a gente trata como o sintoma sendo algo que deve não ser classificado, ou seja, o não julgar, não fazer acepção. Essa é a responsabilidade subjetiva que você deve ter perante a sociedade, as sociedades, o mundo, as éticas, tá certo? A ação consciente. Tem um livro fabuloso que eu amo muito, esse livro, de Anthony Giddens, se chama Consciência Moral e Agir Comunicativo. O Agir Comunicativo é um livro que te leva para trabalhar junto com a análise crítica do discurso. Porque você vê os empreendimentos como discurso. Tudo é discurso, mas passa pela análise crítica. Ou seja, o meu discurso, essa aula de yoga é um discurso e é um discurso crítico. E também é uma aula de transformação do engenho psicológico. Como é que você vai ter ética como arquitetura do ser? Sendo ético, não errar em pensamento. Primeira coisa, pensamento, formulação do eu imaginário, errado. Ansiedade. Para que ansiedade? Multiplicidade. Para que a multiplicidade? Você é semiólogo? Ou você quer trabalhar com semiologia? É muito complicado e agora não é o momento de você praticar semiologia nem semântica. É hora de você estruturar o seu discurso subjetivo de mercado de acordo com sua ideologia, de acordo com o seu idealismo, de acordo com o seu classicismo, mas respeitando o seu outro. A demanda que vem do seu outro não pode ser uma demanda que tenha que ferir você mesmo para você ser ético. Você não pode cometer esse erro. Então não fira você, não alimente suas feridas. Simplesmente exista coeticamente. Profundo isso, né? Viva coeticamente. É uma mistura de poesia, viva poeticamente, que Nietzsche diz que é a libertação, os sujeitos livres, e viva com fundamentalidade ética, de que a ética tem que ser a arquitetura do ser maior, Deus. Porque se a gente coloca a nossa pequena ética no caminho, o objeto A, perante a gestalt da ética do ser com S maiúsculo, de Deus, a gente vai inverter as coisas. E é isso daí vai criar o pequeno nó no tecido do discurso. Então, na modalidade quântica, aí tem um L. E esse L é o L de convívio. O convívio com a psicopatologia dos sintomas arquitetados pela falta da tese, que é o ser, vem o anti-ser e depois vem a síntese. Então você deve tratar o seu pensamento de uma forma que não haja pensamento. Ou seja, se o seu sintoma é um delírio, se o seu sintoma é uma alucinação, isso tem solução. Se chama psicanálise, então, ainda mais da melhor qualidade, lacaniana, para manobrar, para construir e para proteger sua subjetividade. Disciplina diária. O meu método. 7. Saúde, educação, trabalho e esporte. É um método que promove a saúde de quem trabalha, levando a educação como um esporte. Ou seja, faz um jogo assim, ó. Entendeu? Faz um símbolo. E esse símbolo é um símbolo de construção constante da subjetificação. Quanto mais a gente vai subjetificando,
mais a gente vai crescendo em termos de consciência moral. Atos éticos deliberados. O que é um ato ético deliberado? É quando vem um teste, aí você prova o seu caráter. Eu sou professor de filosofia, sou filósofo, e a deliberação dos atos éticos é: você tem a possibilidade de agir eticamente. Você vai agir eticamente? Você vai ter a coragem para fazer justiça, ser justo para você? Ou você vai agir de uma forma que não seja sábia, para que você não tenha a temperança? Porque se base na temperança, no temperamento, você está sendo julgado pelo um outro que é uma fonte de sabedoria, por exemplo. Uma fonte de sabedoria. E essa sabedoria é o que converge na dinâmica do 7, do metodologia 7, saúde, educação, trabalho e esporte. Você deve ter saúde para não entrar em burnout com o seu trabalho. Fazer o trabalho como esporte, mas praticar algum esporte. E ter educação, investir sempre na educação, ou seja, produzir a sua educação. Enquanto você aprende, você produz. É a melhor forma de aprendizado. Atos éticos deliberados, eu já expliquei. É só você pensa em algum caso, algum exemplo, alguma coisa. E agora veja se é ético. Veja se é ético para você e veja se é ético para o outro. O que o outro está dizendo? Não sei, não é meu problema. Controle de impulsos. Aqui é muito importante. O controle dos impulsos. Os impulsos são as pulsões mais basilares da psique humana, da constituição da psique humana. Sabe por quê? Os impulsos podem vir pulsões de vida que elevam, pulsões de vida, ou seja, criar ética, moral, subjetificar, individualizar-se, psicologizar-se, que a psicologização já é algo de que em outra escola de pensamento se diria: o cara já é um sujeito espiritualizado, não precisa mais de nada. O cara é um filósofo. Sim, eu sou um filósofo, não preciso mais de nada. Controle dos impulsos é justamente que está na ansiedade da projeção, da pressão do outro, do que vem do outro, como demanda do outro, mas a gente consegue trabalhar com esportividade para tratar e dar uma resposta educada para zelar sua saúde moral e ética. Fortalecimento do caráter e coerência existencial. Agora vamos para o módulo 6, Sophia Nuss. O que é o Sophia Nuss? Fenomenologia, consciousness, consciousness, consciência. O nous é o substantivo, ou seja, no módulo 6 do Exa-Sophia Yoga, o Sophia é o conhecimento da substancialidade, ou seja, o despertar da intuição superior. Intuição versus razão. A intuição diz coisas que o impulso, que você está recebendo do impulso. Mas o ego baliza tudo. O ego manda se danar. É a verdade. Manda cagar. O ego vai sempre mandando cagar. Vai cagar. Vai cagar. Vai cagar. Porque se vem de intuição algo de impulsivo, que não é de você, você deve se defender. Então você tem que procurar se defender, não na pequenez da qualidade do sintoma que vem até você, que não chega nem a ser sintoma, mas chega a ser impulso. Ou seja, na formação do eu imaginário. Não tem essa, manda cagar. Intuição versus razão, tá vendo? A razão mandou a intuição cagar. Por causa da intuição. Se eu tiver intuição racional da minha subjetividade, eu, professor de filosofia, estou mandando cagar todos os estudantes de filosofia que não conhecem a yoga, terapia. Então vamos lá, aqui continuando com o meu curso de Hexa-Sophia Yoga. Vamos lá, estados elevados de consciência. É desfrutar uma música, cantar, vibrar, dançar, festejar. Insight e revelação. O que é um insight? Insight vem de um brainstorming, do networking, de algo que não está te oprimindo. O insight é algo que vem da profundeza do seu Anahata Chakra e do seu Ajna Chakra. Porque você está vendo, você está ativando os chakras. Você está começando a entender a lógica e a dinâmica do sistema que está além do conhecimento
somente nessa cor aqui quando você fecha os olhos ou quando os seus olhos estão abertos, mas estão ao mesmo tempo fechados pela escuridão da sua natureza. Ou seja, você tem luz, mas você pode ser consumido pelas suas sombras. Isso é um insight. E a revelação é, cara, a revelação que eu dou para hoje, para vocês, que é meu ser de luz, iniciado ser de luz no curso de Extra Software Mahara Yoga, você é um iniciado, você é um yogi do Extra Software Mahara Yoga de mim, professor Pedro Vigo Lucas Bonfim. Práticas, meditação profunda, 30 minutos. Essa meditação, essa aula é uma meditação e já vamos para os 30 minutos. Contemplação simbólica. Aqui, ó. Fique olhando aqui, ó. Peça tudo aqui que será concedido, se for da vontade do nosso Pai, Deus. Mas se não for, imponha a sua consciência moral e ética. Contemplação simbólica. Você está me contemplando porque você está contemplando uma aula. Esse simbolismo todo, conceitual, energético, entrosado, carismático, é algo de contemplação. É uma contemplação que você faz que, eu não tinha esse conhecimento, agora eu tenho. Sofia Nunes. Conhecimento substancial, da substancialidade. E o que é a substancialidade? É você fazer parte da fenomenologia da graça, que é o presente. Ou seja, visualização arquetípica. O que você vê quando você vê um texto tão lindo como o meu? Cabe a sua subjetividade opinar. Mas eu não vou admitir que você opine sem nem saber quem eu sou. Entendeu bem? Agora vamos lá. Eu respeito muito a mente dos meus iniciados, ser de luz da Extra Software Mahara Yoga aqui no Quantum Light, Videbs et Diagnosis. Primeiro eu pensei que eu ia gravar 10 minutos para colocar uma aula no TikTok, mas vai direto pro meu YouTube. Sejam muito bem-vindos, estou terminando.